Eu vou encontrar minha revista da Escola Bíblica Classe Discipulado, Novos Convertidos, que é assunto de novos convertidos. Eu aprendi quando era bebê na fé e já ensinei muito. E graças a Deus, quando eu abri o celular, eu comprei na hora, que estava perdida no meio de tanta coisa, né? E o Senhor confirmou, eu louvo o Senhor por isso. É Malaquias capítulo 3, glórias ao Senhor Jesus. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É só você pegar a Bíblia naquela separação entre Antigo e Novo. É o último livro do Antigo. Malaquias capítulo 3. Não temos tido condições de trabalhar com os novos convertidos. Isso é uma pena muito grande, irmãos, porque discipulado é base para uma vida cristã, né? Quem não fez o discipulado fica sempre com uma lacuna ao longo da jornada. É parecido quando a gente não recebe uma boa alfabetização no ensino secular, né? Aí você avança de série, até que agora o sistema quase que obriga o aluno, quase que empurra o aluno para a série seguinte, né? Aí vai ficando lacunas, e aí quando termina o ensino médio, percebe que ainda está faltando uma bagagem que ficou lá para trás. É muito parecido conosco que somos cristãos e não recebemos essa base cristã do discipulado, né? O alicerce necessário para que no meio do vento da tempestade nós permaneçamos firmes, inabaláveis, né? Capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 8. A partir do versículo 8. Os irmãos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Resposta: nos dízimos e nas ofertas aos santos. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Igreja do Senhor, senta na hora do Senhor. Irmãos, eu tenho algumas histórias com dízimo, né? Para começar, eu comecei a frequentar a igreja evangélica pelo convite de um amigo. Sou muito grata a ele. Essa semana eu pregava para ele, porque ele ganhou para Cristo, mas hoje ele está afastado do Evangelho. E essa semana Deus me deu a oportunidade. Ele mandou mensagem pedindo voto, né? E eu disse: infelizmente não vai dar, mas quero te lembrar algo, né? E aí pregava o Evangelho para ele, graças a Deus. E quando eu cheguei lá, irmãos, na igreja evangélica, eu percebi que era diferente. Eu disse: tem algo diferente aqui. Quando eu encontrei na igreja católica, eu cresci indo para a igreja católica no domingo, né? A gente tem o costume, quando é católico, de ir no domingo, né? E eu cresci indo. A minha mãe, quando ela não podia ir um dia, ela ia no outro, mas a gente toda semana, a gente ia pelo menos uma vez, que ela achava que ela cumpria com a obrigação estando lá, né? Mas eu cresci lá, né? E quando eu cheguei a primeira vez na igreja evangélica, eu vi que tem algo diferente aqui que não tem naquela igreja. E eu pensei: o que é isso? Eu só tenho curiosidade, né, irmãos? E outra coisa que me chamava a atenção, irmã Magali, é que os irmãos a igreja estava sem pastor. O pastor havia ido embora, estava sem pastor. Então, os irmãos que dirigiam o
só ia para a igreja. Mas terminou o culto, a esposa do pastor foi lá e disse: irmã, toma aí para ti. E eu peguei, olhei para o envelope e disse: mas o que é isso? Não sei o que é isso. E ela disse: é verdade? Você sabe o que é isso? Eu disse: não sei, nunca frequentei a igreja, não sei, né? Ela disse: é um envelope de dízimo. E ela foi me explicar de forma sucinta, né, irmão, de forma muito rápida. E eu comecei a dizimar sem ter aceitado Jesus. E desde lá, meu irmão, o Senhor tem suprido toda a minha necessidade de glória. A palavra de Deus tem se cumprido mês após mês. Não tem me faltado nada para a glória de Deus. O do testemunho é que eu tinha que pagar meu IPVA esse mês. No passou adoeceu, né? Algumas situações, a gente gastando muito, né? A conta bancária dele deu um problema. E eu disse: como é que vai ser, né? Eu preciso pagar meu IPVA. E assim, na lógica, não tinha como. Mas eu quero dizer para os irmãos que ontem eu paguei meu IPVA, porque Deus ele é muito fiel. Deus ele é muito fiel. Deus tem sido assim sempre. Tem sido assim sempre. Deus tem sido fiel sempre. Eu louvo muito ao Senhor por isso. E aí, irmãos, a gente está vendo aqui no Antigo Testamento o profeta Malaquias fazendo uma reunião com o povo de Deus. E aí eu me lembrava algo que passou também quando eu era nova convertida. Nós éramos um grupo pequeno, assim como nós estamos hoje. E o pastor disse assim: quem não dizima vai para o céu? Aí houve uma intriga no meio do grupo pequeno, né? Um dizia: claro que vai. Outro dizia: acho que não. E eu, nova convertida, fiquei doida para o pastor responder a pergunta, né? Fiquei: como é isso? Aí o pastor leu essa referência bíblica aqui que eu acabei de ler para os irmãos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que nós temos te roubado? Qual é a resposta do Senhor? Versículo 8: nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, eu não estou dizimando, eu não estou ofertando. O que o Senhor está dizendo aqui no livro do profeta Malaquias? Que eu estou roubando Deus. Ladrão vai para o céu, irmãos? Eu aprendi isso quando era bebezinha na fé, novinha convertida. Não, ladrão não vai para o céu. Então, quando eu não dizimo, eu estou roubando a Deus. É sério isso, irmãos? Aí eu pensava: acho que é por isso que o Senhor está me inquietando a falar sobre o assunto, irmãos. Porque deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O custo de vida está alto, não está? Está tudo muito caro. Cada vez que a gente vai no mercado, eu confesso aos irmãos que eu me surpreendo. Esse mês, então, eu disse: Jesus, socorre o teu povo, né? Eu oro primeiro pelo povo de Deus, depois eu oro pela instituição na presença, né? Socorre o teu povo, não deixa faltar não, porque as coisas são difíceis, não é assim, irmãos? Custo de vida altíssimo, tudo muito caro, né? E se você não realmente entender o que é o dízimo, por isso o Senhor acredita que quer falar conosco, nós nunca vamos dizimar. Porque nós vamos ter sempre outras prioridades. E aí, irmãos, aí Deus não tem como nos abençoar, porque Deus ele age por princípios. Deus ele age por princípios. Ele quer abençoar o seu povo. O que os irmãos dizem? Amém. Ele quer abençoar o seu povo. Ele tem bênção para derramar sobre o seu povo? Tem, mas ele age por princípios, né? Ele age por princípios. Então, se eu prefiro um princípio de Deus, ele fica de mãos atadas, agora que seja Deus, porque ele não pode fazer, porque ele vai estar ferindo o princípio. E aí, irmãos, na introdução da lição, o autor vai dizer o seguinte: que dizimar não é simplesmente uma obrigatoriedade, é mais do que isso, é um ato de fé. Eu dizimo porque eu creio que através do meu dízimo eu posso abençoar a casa do Senhor, eu posso suprir a necessidade da igreja, eu posso abençoar o missionário que está no campo, eu posso prover necessidade de alguém que tem uma necessidade, porque a igreja ela atende essa necessidade, né, irmãos? Aleluia, seja ela qual for, tem um irmão precisando,
prostituição tem um específico, para a bebida alcoólica tem um específico, para a loucura tem um específico, para o vício do jogo tem um específico, e para te roubar, para tentar nos roubar tem um específico. Como ele se chama, segundo o que nós lemos? Devorador. Como é que ele entra na casa do crente? Eu acho interessante. Pastor Cláudio Duarte, quem acompanha o pastor Cláudio Duarte é muito engraçado, né? Ele diz o seguinte, irmãos, que tem demônio, tem devorador que nem chega na casa de alguns crentes, que tem crente que é tão desorganizado na sua vida financeira, que gasta o que não tem, compra o que não pode, de uma tal forma, que o devorador diz: eu não vou nem entrar aí, você vai me pedir dinheiro emprestado. Eu não vou nem entrar nessa casa, senão o crente já vai me pedir dinheiro emprestado, eu vou ficar bem longe. Ou seja, irmãos, tem situação que nós passamos de privação financeira, de escasso financeiro, que é por nossa desorganização, né? Nós ganhamos 1.500 e nós gastamos 3.000. Mas tem situação, irmãos, que realmente nós abrimos uma porta no mundo espiritual e esse demônio, de forma específica, ele entra e ele sai quebrando coisa dentro de casa. A geladeira acabou, daqui a pouco ela quebra de nada, né? Os pratos começam a quebrar, o ventilador para de funcionar. Nossa, num verão escaldante desse, o ventilador para de funcionar. É prioridade, eu vou ter que mandar consertar o ventilador. Você já viu isso acontecer no dia a dia? Né? São portas que se abrem no mundo espiritual, irmãos, que esses espíritos entram e eles se sentem à vontade, porque há legalidade, né? A legalidade. Aí a Bíblia Sagrada diz que depois que eu cumpro com a minha responsabilidade diante de Deus, e por um ato de amor, o Senhor lá do céu, ele por sua fidelidade, ele repreende esse demônio e vai dizer: aqui tu não vai entrar não, porque esse santo, ele é fiel. Aleluia. A Bíblia diz. E aí nós vamos ver, irmãos, que a palavra diz, ela quer dizer 10% de tudo que eu ganho, né? Tinha uma irmã no Cajaí que me chamava muita atenção, chama-se Irmã Maria Rosa. Ela vivia, irmãos, de fazer tapete. Então ela fazia os tapetinhos dela e ela vendia os tapetes. Aí ela chegava quase diariamente com R$1, com R$2. Pastor, olha, esse aqui é o meu dízimo. R$2, eu vendi um tapete de R$20 e está aqui o meu dízimo, R$2, né? É o meu dízimo. E o Senhor sempre abençoou a irmã Maria Rosa, e ela testemunhava, irmãos, as maravilhas do Senhor. Aí nós vamos ver aqui, irmãos, também, que nós vamos estar investindo nos negócios de Deus aqui na terra. Aí a gente vai descobrir que desde o Antigo Testamento já se via citar sobre o assunto do dízimo. Lá na época de Abraão, Gênesis 14, versículo 20. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, para os irmãos novos convertidos, capítulo 14, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Amém, irmãos? Abraão já fazia questão de pagar o seu dízimo, de devolver, né, o seu dízimo. Eu costumo dizer que Deus é tão maravilhoso que Ele pede 10% para a manutenção da obra e Ele nos deixa com 90%, sabendo que tudo que nós temos, nós devemos a Ele, né? Foi Ele que nos deu, Ele que tem suprido a nossa necessidade em glória. Deuteronômio, aliás, vamos ler primeiro Levítico 27. Se alguém achar primeiro que eu, fica à vontade para ler, tá bom? Nós temos só menos de 15 minutos, eu não gosto de tomar mais tempo do que é necessário. Levítico 27, versículo 30, e depois o 32 ao 34. Alguém achou?
Diz assim a palavra do Senhor: também todas as dizimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são do Senhor. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo do Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e trocado serão santos, não serão resgatados. 34. Estes são os mandamentos que o Senhor deu a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Dízimo como patriarca Jacó, uma passagem bastante conhecida. Vamos voltar para Gênesis 28, só para os irmãos entenderem. Vamos passear um pouquinho pela Bíblia rapidamente. Gênesis capítulo 28, do 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, pôs por coluna, derramou azeite em cima dela. Chamou o nome daquele lugar Betel, porém naquela cidade antes era luz. Jacó fez um voto dizendo, escutem, versículo 20: se Deus for comigo e guardar nesta viagem que faço, me der pão para comer e vestes para vestir, em paz estou na casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. Esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor Jesus. Jacó, nós vemos em Moisés, Deuteronômio, uma referência muito grande, capítulo 26, do versículo 1 até o versículo 15. O Senhor está lá, edificando a casa e chamando o povo para a necessidade de serem fiéis, para que haja mantimento. Separou uma das tribos, eram 12 tribos, uma delas, a tribo de Levi, era a tribo do sacerdócio, era a tribo que cuidava das coisas do Senhor. Aquela tribo, irmãos, ela cuidava das coisas do Senhor, então tudo que chegava de dízimo era para aquele povo também suprir a sua necessidade como sacerdócio, como povo que trabalhava nas coisas do Senhor. Amém? Ele vem dizer algo bem interessante aqui nesse contexto. Olha só o que ele diz aqui, irmãos. Quando o povo se encontrava fraco e afastado de Deus, o dízimo era negligenciado. Pagar o dízimo, portanto, é um sinal de avivamento, entre outros, quando provém da fé e de um coração que reconhece o senhorio de Deus sobre todas as coisas. Amém? Eu estou avivado, eu sinto necessidade de contribuir, eu sei que não vai faltar, porque Deus vai ser fiel. Eu tenho um testemunho também, eu já compartilhei em outro momento, irmãos, de uma época, muitos anos atrás, que eu me enrolei e não consegui pagar o dízimo. E aquilo me incomodava muito, porque eu, no altar, eu não era só crente, sendo crente já tinha obrigação, mas no altar a responsabilidade aumenta muito, E eu disse, meu Deus, eu não consegui entregar meu dízimo esse mês. E aí, irmãos, as coisas foram volumando. Quando chegou no segundo mês, o negócio estava muito grande. Muitas contas atrasadas. Eu fui orar, nunca esqueço daquele dia, de coisas que marcam a gente, E eu disse, Deus, tem misericórdia. Eu não paguei o dízimo, eu estou precisando pagar isso, aquilo e aquilo, sou tua serva. E quando as pessoas sabem que você é cristão, eles aí que eles dizem mesmo, olha, fulana, é crente, mas olha só, comprou e não pagou, está devendo, coisa feia, irmãos? Eu nunca fiz esse negócio. E eu estava conversando com Jesus, e eu disse, esse negócio é muito feio. Aí uma voz falou muito alto, irmãos, muito alto no meu ouvido, e disse assim, você nem pode estar pedindo socorro, porque você não dizimou. Aí eu disse, meu Deus, é mesmo. Olha, escute, irmãos, eu testemunho maior, não é só isso não. Aí
do teu lado, não deixe o diabo lhe enganar. O Senhor, Ele supre a necessidade dos fiéis. Coloque essa situação diante de Deus. Não se acomode, não deixe isso achar que isso é normal. Não é. O pecado, irmãos, ele tem que nos incomodar. Tem coisas que nós fazemos que nós vamos nos acomodando achando que é normal no dia a dia. Estou falando de dízimo, mas tem muitas áreas da nossa vida que às vezes são comprometidas, né? O nosso tempo, né? E tantas outras coisas comprometidas. E a gente vai se acostumando e vai deixando e vai ficando. E o arrebatamento da igreja está bem aí. E nós precisamos estar com o nosso passaporte carimbado, preparado para estar com o Senhor. Porque aqui nada vale a pena. Amém? No Novo Testamento, amados, existem algumas religiões que não pagam dízimo. E eles dizem que no Novo Testamento não tem nada que confirme que o dízimo é para ser pago, né? Vamos ver o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 10. E depois Hebreus 7:3. Hebreus 5:10. Glória a Deus. Versículo 8 diz assim: 5:8. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Chamado por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Né? A gente vai ver lá, que nós só lemos um versículo, quando Abraão entregou o dízimo, ele entregou para um homem cujo nome era Melquisedeque, né? Que a Bíblia diz dizer lá no livro de Gênesis que ele não tinha genealogia, né? Não tinha o nome do pai, não tinha o nome do avô. Isso era muito grande, né? Na vida de Melquisedeque, o homem que recebeu o dízimo de Abraão. E agora, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus era segundo a ordem de Melquisedeque, né? Ou seja, confirmando, Melquisedeque só aparece em 2 momentos na Bíblia, irmãos. Lá com Abraão recebendo esse dízimo e agora sendo citado, né, no livro de Hebreus, fazendo uma comparação dele com Jesus. Se havia uma ordem, toda ordem também, irmãos, tem um mérito quando eu me sujeito, né? Eu me sujeito à ordem, eu me sujeito também a receber o privilégio de ser cumpridor da ordem. Capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Amém? O próprio Jesus falou sobre o dízimo. Já estamos encerrando, meu tempo também já está acabando. Mateus, vamos lá para o Evangelho de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 23, versículos 23 e 24. Tem uma interpretação ali, né, de língua portuguesa nesse texto, acho muito interessante. Mateus 23, 23 e 24. Os fariseus estavam muito preocupados, eles tinham que ter muito cuidado com relação à nossa motivação na hora de pregar, né, irmãos? Bíblia Sagrada diz que o Senhor exortou os fariseus que eles iam entregar grandes valores, né? Mas a intenção deles era se mostrar, né? Dizer que eles eram bondosos, e a Bíblia Sagrada diz que Jesus condenou aquela atitude, né? E foi uma mulher humilde, uma viúva humilde, e ela entregou umas poucas moedinhas, mas entregou tudo que tinha. E o Senhor disse: essa mulher, a oferta dela é muito maior do que desses fariseus, né? Então, nossa motivação tem que ser gratidão, tem que ser amor pelo reino, pela obra, né? Tem que ser fidelidade. Diz assim, versículo 23 e 24: ai de vós, escribas e fariseus, Jesus falando, tá? A palavra minha letra de vermelho. Hipócritas, vocês dão dízimo da hortelã, do entro, do cominho, mas desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas, condutores cegos, quais um mosquito e engolissem um camelo. O que o Senhor estava falando, irmãos? O Senhor reuniu os fariseus e ele chamou pesado. Ele exortou pesado. O
Deus, próprio Jesus. Ele vem dizer aqui que amar é mais importante, que cuidar dos outros é mais importante. E os fariseus estavam falando muito sobre dízimo, estavam se preocupando muito com dízimo, mas não estavam nem aí para as pessoas que estavam perecendo, para aqueles que tinham necessidade. Aí o Senhor Deus vai dizer: o mais importante é o amor, mas, escute, vocês devem amar, cuidar uns dos outros, mas não devem deixar de entregar o dízimo. Porque o dízimo tem uma atribuição. O dízimo, irmãos, tem uma necessidade para suprimento. Para que é, Ivanete? Para que serve o dízimo? Nós já falamos sobre isso um pouco no início, só para confirmar. Para suprir a necessidade da igreja, né? Para nós estarmos na central de ar, podemos pagar a energia, né? Tantas outras coisas, comprarmos os folhetos para irmos evangelizar, né? E tantas outras necessidades. Aí o próprio Jesus falou sobre isso. O contexto do texto de igreja deixa muito claro. O apóstolo Paulo, irmãos, falou sobre isso também. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Já estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 2. Se alguém achar, por gentileza, leia bem alto aí para mim. 16:2. A igreja fazia isso no passado, precisa retomar essa necessidade. Alguém achou? No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei-os por cartas aprovadas para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Amém, irmãos? Ou seja, primeiro dia da semana, domingo. Então, no domingo, cada um de acordo com as suas possibilidades, levavam aquela oferta, que é diferente do dízimo, é uma oferta, e levavam para suprir a necessidade da igreja que estava passando um momento difícil, né? Tinha uma igreja que estava passando necessidade, então aquela igreja que era mais próspera se juntava para socorrer a necessidade do outro. Qual é a diferença de dízimo e oferta, irmãos? O dízimo tem um valor exato, é 10% daquilo que eu ganho. A oferta é de acordo com o que propôs o meu coração, né? Eu propus o meu coração colaborar, ajudar com tanto. Eu propus o meu coração. O dízimo não, já tem aquele valor determinado, né? Como é uma oferta alçada, nós lemos lá em Malaquias uma oferta alçada. O que é uma oferta alçada? É uma oferta de grande valor. A tia Irmã Leônidas, ela é crente há muito tempo, é uma bênção, ela é da Deus e amor. Ela trabalhou muito tempo e ela sentiu de parar de trabalhar para ficar só cuidando da obra. E ela, quando ela trabalhou muito tempo, ela recebeu um recurso muito grande, né? Ela recebeu pelo tempo que ela trabalhou. Você sabe o que ela fez com todo o recurso? Ela construiu uma igreja. Ela pegou todo o recurso, não sofreu de nada, e construiu uma igreja, uma casa do Senhor. A casa era bem velhinha, era de madeira. Ela mandou fazer de alvenaria com recurso e fez com todo aquele recurso que ela trabalhou de anos. Isso é uma oferta alçada, né? O Senhor falou no meu coração de contribuir de uma forma grande, né? Testemunho do irmãozinho lá, filho da diretora do pastor Marildo, que ele disse que estava na casa do Senhor e o pastor disse: nós precisamos comprar uma central, mas essa central custa 30 mil reais. Ela é central, bem grande, né? E ele disse: meu Deus, e aí o Senhor ficou incomodando ele. Compra central. Ele disse: eu não posso, eu tenho que pagar meus boletos, né? Quem é empresário tem boleto, eu tenho que pagar meus boletos. E ele dizendo que o Senhor inquietou, incomodou, e ele disse: meu Deus, o que eu faço? Aí ele disse que foi orar, irmãos. O Senhor lembrou para ele o testemunho de um outro empresário que Deus usa muito para abençoar as igrejas, né? E Deus tem feito ele prosperar muito. Deus tem abençoado muito esse varão. E ele disse: eu vou comprar.
E ele se pegou o dinheiro dos boletos, foi lá na loja e comprou. Quando ele comprou, se trata de 30 mil reais, irmãos, ele disse que saiu um peso enorme das costas dele. Eu disse, meu Deus, estou leve, estou me sentindo aliviado, né? Aí ele disse que naquele mês, ele testemunhava para o evangelista José Marcos, naquele mês, ele vendeu mais do que todos os meses do ano. Ele nunca tinha vendido tanto quanto ele vendeu naquele mês e pôde quitar todos os boletos. Amém. Não, são muitos testemunhos ao longo desses 20 anos. Como vale a pena ser fiel ao Senhor, como vale a pena, né? Você entender que é um ato de gratidão a Deus. O Senhor tem sido muito bom comigo, como fez Jacó. O Senhor tem honrado, o Senhor tem cuidado. Eu sei que a casa do Senhor tem necessidade. O Senhor não está mais aqui para eu presenteá-lo, mas a casa do Senhor está, né? Mas a igreja do Senhor está, mas a noiva do Cordeiro está. E eu preciso honrar o meu compromisso e ser fiel. Amém? Pensa que acompanha o dízimo, já para encerrar. Primeiro, pensam para a igreja. A necessidade da igreja é suprida. Se eu for fiel, né, se nós formos fiéis, a necessidade não vamos ter que estar fazendo rifa, né, irmãos? Se todo mundo fosse fiel, a igreja não precisava estar fazendo rifa para estar arrecadando fundos. Pensam para quem paga o dízimo. Primeiro, quem paga se sente recompensado, porque faz parte dessa obra. Eu faço parte dessa obra, né? Deus socorre nos tempos trabalhosos. Eu vou ser um exemplo para os outros crentes. Deus vai me ser recíproco numa proporção ainda maior. Eu vou abençoando, o Senhor vai me abençoar numa proporção ainda maior. Os recursos da casa do Senhor vão ser mais abundantes e a obra do Senhor vai ser realizada com mais rapidez, porque eu estou contribuindo. Então, tem bênção, irmãos? Eu me sinto abençoado? Claro que me sinto, né? É bênção. Amém? Malaquias 3:10 é o texto que a igreja do Senhor guarda no seu coração essa referência bíblica, embora seja Antigo Testamento, a palavra de Deus. E vamos nos esforçar, irmãos, para ser fiéis, não apenas no dízimo, senão em todas as áreas da nossa vida, porque tem recompensa chegando da parte de Deus, porque Deus, Ele é fiel. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pastor Maria.